Olá, boa tarde a todos. Iniciamos mais um programa Oficina da Mente, aqui na TV Mundo Maior e também na Rádio Boa Nova. Boa tarde, Pazian. Boa tarde, Samira, ouvintes, telespectadores. Alegria sempre fazer parte aqui desses momentos com vocês. Vamos lá. E hoje nós falaremos sobre um tema muito bom, não é, Pazian? Falaremos sobre a morte. O que é a morte para você? Pode ser bom para a funerária, né? Então, compartilhe conosco, né, a sua opinião, assim como vem sendo todos esse período, todas as segundas-feiras, através da nossa página no Facebook, que é facebook.com/TV Mundo Maior, onde estamos ao vivo. Deixe seu recadinho, sua pergunta, de onde também vocês estão falando, tá bom? Ou através do nosso WhatsApp. Nosso número é 011 99643 3827. 99643 3827. E vamos lá saber o que é a morte. Tá preparadinho? Quem olhar agora vai achar que eu estou chorando, né? Mas não é que me deu alergia a alguma coisa, eu estou com os olhos lacrimejando. E agora, né? Agora Bem resolveu agora, lacrimejar. na hora de começar o programa. É isso aí. Por que você depois? Sei lá. Você quer saber do que? Da morte? Vamos lá. Não quero falar sobre isso, que me entristece. Te entristece? Eu vou querer saber por que Muda o te tema. entristece. Depois eu te explico por quê. Vamos lá, Pazian. Para você, o que é a morte? Bom, é abrangente, né? A morte é um final de um ciclo, fim de um ciclo. Mas eu não brinco, não, quando eu digo que eu não gosto de pensar muito nisso. Eu sempre gostei muito de viver, de estar aqui, presente na matéria, com todas as dificuldades que já tive na vida. E eu sei que é inevitável o momento da morte. Mas eu sempre estou criando coisas, sempre com planos, meus planos nunca acabam. Então, eu não sei se eu crio planos para afastar a morte, né? Ou se realmente é um receio que eu tenho. Eu brinco muito com isso. Mas morte é o final de um ciclo. Agora, gostar ou não desse final de ciclo é o que a gente vai conversar aqui hoje. E você falou que tem receio, esse receio é um medo? Sim, mas não é medo assim, o que vai acontecer? Não, não é isso. Como é que eu vou dizer? Eu acredito que tudo que nós fizermos nessa existência, né, tudo que eu fizer aqui na vida, vai ser mensurado no após. E eu fico me questionando, será que eu fiz tudo que eu deveria fazer? Será que fiz do jeito certo? Será que não estaria equivocado com algo? Né? Aproveitei bem meu tempo? É isso só que me deixa, não com medo, né? Ai, que medo, não, mas me deixa preocupado. E toda vez que eu penso muito na morte, eu procuro melhorar um pouco aqui a vida, né? Eu dou uma agilizagem em algumas coisas assim. Por isso que você falou dos seus planos, né? Sim. Vai fazendo novos planos para continuar. Exatamente. Certo? Entendi. Eu também não gosto de pensar, porque há algumas coisas que me dão medo. Por exemplo, eu tenho medo de avião, eu viajo, né? Mas tenho medo. Então, não gosto de pensar, não gosto de sentar na janelinha, ficar imaginando coisas. Também, mas aí isso me causa, né, essa situação do transporte, né, do avião, estar no avião, me traz vários pensamentos, né? E aí eu acabo ficando com mais medo de como morrer, mas e se acontecer isso agora? Não é? E o que eu vou deixar? Sabe esses pensamentos? Mas eu acho que é um medo inevitável, né? O receio de perder a vida, eu acho que Deus já nos criou dessa forma. Senão nós não teríamos cuidados com a nossa existência. Sim. Esse medo eu acho tranquilo. Mas eu vou devolver a pergunta, você queria morrer como? Qual o jeito que você quer morrer? Não quero, né? Tá vendo? É difícil a pessoa falar, então, eu quero morrer assim. Não vou pensar nisso não, deixa pra lá. A gente só vai discutir aqui e depois
Acabou o programa, não penso mais nisso. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Combinado? Se eu resistir a essa alergia, sim. Vamos lá. E Pazian, quando nós morremos, né? Falam sobre aquele famoso telão. Que eu não sei, né? Não sei. Você quer aprontar eu tenho que comigo, falar. né? Eu tenho que falar sobre o você telão. Quer aprontar comigo. Eu sei que é um assunto que você não gosta, que eu acho que você tem mais medo do telão do que da morte em si. Eu vou contar, pessoal. É que ela já ouviu falar sobre isso, então ela está me provocando. Eu já comentei isso até numa palestra que eu estava fazendo. Falei que eu estava já animado já com o desencarne, né? Com as leituras, com o estudo. Aí cheguei naquela hora que eu aprendi que existe uma espécie de telão, quando a gente morre, né, que vai no plano astral e lá se reúnem para mostrar a nossa vida em detalhes. E lá, inclusive, o pensamento, não são só as ações. E eu falei na palestra, repito aqui, falei, caramba, passar toda a nossa vida, todos os nossos pensamentos, né, tudo, inclusive aqueles mais ocultos. Falei, tomara que não tenha ingresso, né? Senão vai lotar o cinema lá e eu tô ferrado. Aí foi isso que eu falei. E realmente, eu acho que tem coisa que a gente fez, que a gente pensou, que a gente nem lembra mais, mas podem ter coisas erradas, né? Coisas não muito corretas. E não que seja dessa forma como eu estou falando, né? Brincando. Mas é chato, porque você pensa, poxa, será que eu fiz sempre 100%? Será que eu não tive? E sim, acho que sempre tivemos pensamentos de raiva, de ódio, de inimizade. E isso deve ter um peso, né? Por isso que eu brinco que esse negócio de morrer, de passar no telão, eu falo, não, eu acredito em vocês. Me fala quando é que ela assina e pronto, vamos recomeçar. Cuida da reencarnação aí, ao que eu tenho direito. A gente fala brincando, né? Eu falei brincando, mas nós conhecemos como o julgamento final, né? Nós, o que eu falo, nós pessoas, né? Não nós espíritas. Porque me parece que o julgamento final vem mais pela religião católica, pelos evangélicos também, né? Eles têm o julgamento. E quem que nos julga? Não, neste momento, para os espíritas, qual a diferença? Neste momento que acabou a vida, nós somos mesmo julgados? Olha, a tradição desse julgamento final é mais antiga. Algumas religiões, alguns grupos acreditavam nessa hora final, né, de um acerto de contas. E para o espírita, pelo menos o espiritismo, né, o ensinamento que traz, mostra que não tem esse final, que é um eterno recomeçar, se não aqui na Terra, em outros mundos. Então a questão é sempre evolutiva, é sempre para cima, sempre para frente. Agora, a nossa consciência, eu acredito que seja o grande juiz, porque quando nós, mesmo em vida, aqui na matéria, as nossas ações ficam gravadas no nosso inconsciente, são elas que nos cobram. Tem também da memória, mas tem aquele inconsciente que nos cobra de coisas que fizemos ou deixamos de fazer. E quando a gente desencarna e temos aquelas ilusões, aqueles medos, é o nosso consciente que nos cobra dos erros que cometemos. Então, esse juízo, eu acho que ele é constante, em vida e após aqui a vida física. Por isso que devemos orar e vigiar para não errarmos tanto. Acredito que, se assim fizermos, esse juízo vai ser um pouco mais condescendente com a gente. Sim. E aí, então, somente a partir desse juízo, algo assim, que a gente sabe para onde nós vamos, onde nós iremos. Se é para o céu, se é para o inferno, se é para o paraíso, se é para algum outro planeta. Aí vem as crenças religiosas, né? Cada religião tem o seu lugar, vamos dizer assim, para ir. O inferno, o paraíso faz parte da teoria católica, né? Da religião católica. O espiritismo, nós acreditamos que a gente vai, de acordo com a nossa mente, de acordo com a nossa vida aqui na Terra, nós criamos condições de estarmos em lugares melhores, digamos assim, ou piores. Mas não aquela ideia de paraíso, de
Como tem no Espiritismo a ideia do nosso lar, que foi o primeiro livro, né, que trouxe algumas informações assim, na base de história para a gente. E história assim, tipo uma história narrada de como é o mundo espiritual, né? E lá Chico Xavier, através do espírito André Luiz, mostrou como é que é uma cidade melhor do que aqui a Terra, no mundo astral. Então muitas pessoas criaram essa ideia de que no nosso lar seria uma espécie de paraíso. Mas não é apenas uma colônia espiritual. Existem outros mundos, outros agrupamentos, e assim como existem colônias um pouquinho piores, onde ainda os espíritos estão muito ligados à matéria, ligados aos seus erros, ao seu passado. Então, nós vamos para algum lugar onde nós estamos afinizados. Os espíritos mais evoluídos, com menos pendências, vamos dizer assim, em lugares melhores. Os espíritos mais ligados à matéria, com mais pendências, que têm ocasionado os maiores dissabores às outras pessoas, carregam isso na sua consciência. Então é como se fosse um peso que não os deixassem voar, vamos dizer assim. Então ficam em regiões mais densas, mais pesadas, segundo os espíritos mais próximos à nossa matéria, que também é pesada, é densa, e não é eterno. Esse é o grande ponto, né, para a gente comentar. Porque a ideia de paraíso e a ideia de inferno é que seja eterno. Então, a alma, se ela tinha aproveitado bem aqui na matéria, ela vai, né, que é uma crença atual ainda dos católicos, ela vai para um local onde não há nenhum tipo de problema, só felicidade. Se ela não foi correta, não foi boa, não atingiu os pontos, né, para entrar para o paraíso, ela vai para o inferno e ali ficará eternamente. No Espiritismo a gente entende que não. Ela ficará, por exemplo, num lugar ruim, que a gente chama de umbral, ou regiões umbralinas, ou como quiser entender, até o tempo que ela estiver capacitada a ir para outro lugar ou para reencarnar e continuar a ascensão. Somente nessas regiões superiores, né, que a gente pode comparar com o paraíso, que seja um lugar melhor, ela não volta, ela não regride, ela não fica no paraíso, depois ela vai para o umbral, ela só vai em missão, né, para ajudar e tudo mais. Mas a consciência dela faz ela evoluir sempre, que pode ser eterna, né? Eu inclusive ia te perguntar a respeito da doutrina das penas eternas, né? Que é um capítulo do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, certo? Então, que lá ele explica, né, sobre essa doutrina, sobre esse ensinamento. Esse ensinamento e isso que a gente traz de lá de trás também, né? Então eu vejo que os aspectos sobre a morte, não só ensinamentos, mas quase tudo que a gente pensa sobre a morte, que já é como se fosse um padrão, um tabu falar sobre isso, nós trazemos de lá de trás. Sim, né? Vivemos, né, muitos séculos, trazemos a nossa memória de alma, vamos dizer assim, as nossas crenças. Então, até eu sei que tem muitos irmãos católicos que assistem aqui a TV, assistem o nosso programa, além de outras religiões também, mas quando nós nos referimos, pelo menos quando eu me refiro a ideia católica, os ensinamentos católicos, não é com desprezo não, pelo contrário, é só como referência, porque eu também nasci em família católica e me tornei espírita muito cedo, né, com 9, 10 anos, mas minha crença era católica e eu conheço muitas pessoas que são pessoas excelentes, que não são espíritas, são de outras religiões, católicos, são budistas, evangélicos. Muita gente critica muitas vezes o sistema, mas existem pessoas boas em todos os lugares, como pessoas que não são muito boas também. Mas então, em relação ao catolicismo, a ideia de uma pena eterna, eu sentia muito ruim quando era criança isso, que eu falava, poxa, se eu pisar na bola eu estou ferrado, não vai adiantar eu fazer nada lá na frente, porque né, eu vou para o inferno. E quando eu via alguém da minha família, muito querido, que eu achava que estava falando palavrão ou fazendo alguma coisa errada, eu lembro que eu rezava muito. Rezava por ele. Por ele, né? Eu já contei isso aqui também. Eu prometia a Pai Nossos, a Jesus, né, naquela idade que eu tinha, 7, 8 anos, eu prometia para livrá-los do inferno.
E fora os meus erros, né, as minhas artes. Chegou uma hora que eu estava tão endividado de Pai Nosso que eu fiz um acordo, depois eu conto qual foi esse acordo aqui com Jesus. Tá certo. E então, não havendo, no capítulo das penas eternas, ele é bem claro, Kardec é bem claro, dizendo que ainda tem uma passagem de Santo Agostinho também, que fala sobre isso, no próprio capítulo, que fala como que pode ser, né, eterna as penas, sendo que o nosso Deus é tão bom e tão justo. Então, né? Santo Agostinho, que foi um grande pensador em vida da Igreja Católica, mas universal. E ele questionava e fez colocações dentro daquilo que ele podia fazer. Uhum. E com o Espiritismo ele pôde, né, no livro, no trabalho de Kardec, na codificação, ele pôde dar a sua opinião. Então, dentro de um Deus justo, né, não tem como não entender a reencarnação. A oportunidade de você reaprender, de você ter uma nova chance. Quantas vezes a gente reza, ora, né, e pede uma nova oportunidade? Quantas pessoas já não pediram uma nova oportunidade de erros que cometeram contra nós e nós concedemos essa oportunidade? E se nós, humanos, falíveis, concedemos, né, que não dirá Deus? Então, acho que pena eterna, eu não sei, mas eu acho que quem pensar nisso com calma vai entender que ficaria distante de um Deus magnânimo, de um Deus justo, né, e bom. Sim, e bom. sim. Deixa eu dar uma passadinha aqui pelas participações no Facebook. Então, vamos lá. Alcilene Botelho, de Manaus, Amazonas. Olha que legal. Um beijo, Alcilene. Nívio Abraão Meneghini, boa tarde, de Vila Velha, Espírito Santo. Túlia Cerqueira. João Batista Miranda Pereira. Obrigada, boa tarde, João. De Caculé, Bahia. O Nível diz que adora esse assunto. Eu já não gosto muito, não. Não gosto de falar da morte. Você pulou algumas pessoas aqui, tá? São todos que estão aparecendo. Amanda Souza Martins, boa tarde. Eudis Veras, é isso? Isso. São as duas só. Isso, eu já estou no João. Tá bom. Sueli Campos, de Aparecida do Norte. Um abraço também. Carlos Augusto Ferreira, um abraço, Carlos. Zila Sauer, um abraço, Zila. Só estou dando uma passadinha aqui no intervalo, eu vejo todos os comentários que estão um pouco grandes e falo um pouquinho de cada um, tá bom? Daniel Rosa, boa tarde, Daniel. E Isabel Patrício Marques, boa tarde, Isabel Carla Marques, João Batista Miranda Pereira, de novo, Dalton Castro, Alfeu Vieira da Rocha, vamos lá, Guilherme Gilberto Assis, Isolde Fagundes, Fabiana Boiani, Eduardo Brito e Lourival Afonso. Então, deixa que eu vou dar uma olhadinha. Inclusive no WhatsApp também já tem alguns comentários. Depois a gente volta a comentar sobre tudo isso e mais um pouco no nosso segundo bloco, tá bom? Não saiam daí e participem. Até lá! Nós convidamos você a pensar sobre duas frases que se encontram no Evangelho. Na primeira, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. O Espiritismo traz luz para a sua vida? Se você respondeu sim, então pense nessa segunda frase. Ilumina a todos os que se encontram na casa. Ilumine a casa mental da humanidade com a campanha Espiritoteca. Entregue páginas de luz. Serão 20 mil livros espíritas entregues onde pessoas precisam de iluminação.
A partir de R$ 12,00, você patrocina a entrega de livros em hospitais, presídios, locais públicos e até na montagem de bibliotecas em centros espíritas. Os livros serão entregues pelos padrinhos da campanha, os comunicadores William Sanches, Adão Nonato, João Lourenço e o Franklin do programa Mutirão. E o melhor, você vai receber recompensas de acordo com a quantidade de mentes que você iluminar. Agradecimentos, mensagens personalizadas com o seu nome e até a oportunidade de entregar os livros junto com um dos padrinhos da campanha. Acesse mundomaior.com.br ou ligue para 0 operadora 11 4966 5775. Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Primeiro, o meu segundo filho, depois, uns 4 anos e meio depois, minha mãe, e uns 5 anos depois, meu marido. Depois da perda do meu filho, eu tive um problema de depressão. Depois eu tive síndrome do pânico e depois eu tive toque. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Então, para mim, o Espiritismo é isso, é esse sentido de vida, é essa busca de ser um ser humano melhor, um coração mais amigo, um coração mais fraterno, que eu acho que é isso que precisa. Quando os corações se renovarem no amor, o mundo se renova também. Olá, voltamos com o nosso programa Oficina da Mente, aqui pela sua TV Mundo Maior e também pela Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos falando sobre a morte. O que é a morte para você? Então participe conosco, nós já desmembramos bastante assunto, né? Fazia bastante considerações, alguns comentários, mas você ainda pode participar através da nossa página no Facebook, que é facebook.com/TV Mundo Maior, onde estamos ao vivo, ou ainda pelo nosso WhatsApp. O número é 996433827. 996433827. Então, participem que ainda dá tempo nesse bloco. Antes, Fazia. Sim. Como eu sempre dou o nosso recadinho, né, da nossa campanha, nossa campanha da Espiritoteca. Se você ainda não sabe como participar, não sabe o que é a campanha, é simples, onde nós levamos, toda a fundação, os padrinhos também dessa campanha, levam página de luz àqueles que não têm condições de receber ou não sabem onde, né, buscar essas páginas, esses livros com mensagens tão edificantes quanto os nossos livros espíritas. Então, através da sua doação, nós arrecadamos um número de livros onde levamos para moradores de ruas, para presídios, para hospitais, até mesmo hospícios, né? Casas de repouso. Então participe conosco e leve essa oportunidade também a quem tanto precisa. Através do telefone 4966-5775, você pode obter mais informações sobre essa campanha ou ainda através do site mundomaior.com.br. Participe, vale a pena. Muito bem. Muito bem. Consegui não espirrar no primeiro bloco, né? Que bom. Controlar um pouquinho meu acesso aqui de rinite. Permanecer por causa
como que fala? Alergia, né? Alergia, mas está tudo bem. Vamos lá. Pazia, eu separei umas perguntinhas aqui, tem bastante comentários. Eu vi, inclusive, quero agradecer a participação de todos, né? Bastante participações aqui, comentários. Então, a gente vai tentar agora refletir um pouquinho sobre essas ajudas que vocês deram, tá? Isso, vamos lá. Tem um comentário sobre se a pessoa tem medo de... Ela fica pensando, ela não tem medo da morte, mas ela fica preocupada em deixar as pessoas. Isso. Como que ela vai deixar as pessoas aqui e também como ela deverá se portar no outro plano. Como que ela vai se comportar? Também, entendi. E como ela vai se comportar, se continua, né, se ela está fazendo tudo certinho. Eu acho que é essa a preocupação. Essa é uma preocupação, obrigado pela participação, é uma preocupação que não é só sua. Muitas pessoas comentam sobre isso e sentem esse receio. Por exemplo, estamos todos juntos aqui, aí vamos desencarnar. Desencarnamos, para onde a gente vai? E depois, eu vou encontrar com as pessoas que eu amo e ficaram, eu encontrarei com as pessoas que foram antes, quer dizer, pai, mãe talvez, ou mesmo filho. Como é que fica? Como é que é do lado de lá? É fácil de achar? São questões que são pertinentes, né? Tudo bem, a gente vai para lá, para cá, a gente vai para um lugar de acordo com a nossa consciência, de acordo com o nosso estado mental, vamos dizer assim. Mas temos que entender que nós temos uma visão do mundo espiritual daqui. De lá é diferente. Nós tiramos essas ilusões, essas coisas aqui da matéria, e lá a gente tem uma compreensão diferente. Mas existe uma organização muito bem feita no mundo astral. Espíritos responsáveis, preocupados realmente com coisas importantes. Então, nós nunca perdemos aquilo que conquistamos através do amor, os laços de amizade, de afetividade. Só que, por exemplo, um espírito que não fez por merecer, sempre ligado às coisas materiais, ligado à sensualidade, à calúnia, a prejudicar, a fazer comentários, né, impertinentes em relação às pessoas, quando ele desencarna, se tem algum parente próximo, alguém que ele gostaria muito, que é evoluído, ele não vai chegar até lá. Vai ter que aguardar o momento certo de reencontrar esse parente que vai vir vê-lo, desse amigo, dessa alma afim, que vai descer, vamos dizer assim, até onde ele está. Então essa é uma lei de afinidade que é normal, a gente vê muito isso nos romances, nas explicações, nos livros espíritas. Se eu quero ascender, né, ser um espírito mais sublime, vamos dizer assim, eu tenho que fazer por merecer. Perdão. Se de repente eu tenho receio de que não vou ver os meus parentes aqui encarnados, porque me considero uma pessoa boa, uma pessoa espiritualizada, e os meus parentes não são, não preciso ficar preocupado ou preocupada, porque em desencarnando, sendo um espírito superior, eu vou poder vê-los, ajudá-los e tudo mais. Então, essa preocupação ela pode ser desfeita através de uma vida melhor, procurando ser melhor, sendo cada vez mais espiritualizado, né? mais de acordo com as leis naturais que você acredita, que você conhece, e esse medo se desfaz. Mas, olha, a tua pergunta acho que ajudou muita gente. Sim, porque não foi só uma pessoa, né, que isso, comentou isso, foram várias, sim. E temos outra perguntinha sobre o umbral. Uhum. Se o umbral pode ser pior do que a vida presente. Olha... Devido ao, acredito, né, que é o sofrimento, sim, que a gente passa aqui, mas por não exemplo, é um sofrimento diferente. Veja bem, é interessante essa pergunta. Quando a gente fala assim, não, mas não pode, porque as coisas estão ruins, mas a gente tem momentos, né? Como tem um ouvinte aqui que diz que eu falo muito a gente, então deixa eu mudar. Como nós... Né? Como nós temos muitos momentos de felicidade, tudo, então não pode comparar com os momentos... E tem pessoas que vivem uma vida muito difícil, muito difícil. E se compararmos as pessoas que vivem, não, sai um pouco fora do Brasil, pessoas que vivem em áreas de conflitos, de guerra,
perderam os pais logo cedo, né, vão para outro país, sofrem e tudo mais. Eu acredito que o umbral, ou as regiões umbralinas, elas são para desgastar todo aquele excesso de maldade, vamos dizer assim, que nós tenhamos. Então, se nós convivemos de uma forma boa, não importando como estamos vivendo, se nós formos espíritos bons, não formos assim ligados ao crime, à maldade, à maledicência, nós não temos que nos preocupar, porque nós não sentiremos o mal de um umbral, percebe? Se nós formos pessoas assim com uma índole má, agressiva, ruim, nós já estaremos vivendo nessa energia. Então, consequentemente, teremos que ser penalizados com isso, para aprender algo, para não voltarmos ou não conseguirmos não seguirmos nessa linha. Quando a pessoa faz essa pergunta, ela deve se basear nas dificuldades. Talvez lhe falte dinheiro, talvez lhe falte afeto, talvez tenha doenças, talvez falte perspectivas. Então, está tudo muito ruim, talvez esteja com um problema sério emocional, com depressão. O umbral é pior que isso? Vai depender disso que eu lhe disse. Se você passa por esse sofrimento e passa com resistência, com resignação, entendendo que faz parte do aprendizado, não se preocupa com o umbral. Ele não vai existir para você. Mas se você agrava esse estado, condenando e ampliando as situações negativas, o que você acha? Tem que ir para o umbral, que vai ser um pouco pior, porque mesmo estando nessa situação que você acha ruim, não houve uma melhora, então tem que haver uma pior, para você valorizar a vida de uma forma mais sublime. Eu não sei se a explicação foi clara, mas percebam que aqui na vida você vê pessoas que se interessam em ajudar, em aprender, né, em entender o próximo, enquanto outras, com as mesmas oportunidades, desperdiçam, contaminam, né, agem de uma forma errada. Estamos todos aqui no mesmo ambiente. Alguns aproveitam, outros não. Então, a ação resultante disso tem que ser diferente. Alguns têm que sofrer mais, outros não deve haver sofrimento. Ok? Ok. Outra perguntinha. Vai. Se o nosso cérebro seria nosso perispírito? Nosso cérebro seria nosso perispírito? Não entendi. Se nosso cérebro... Sim. Não. O perispírito, ele é uma capa, vamos dizer assim, que envolve o nosso espírito e faz a ligação com o nosso corpo material. Se eu pudesse demonstrar aqui, eu diria, aqui está o corpo, aqui está o espírito, e esse plástico, vamos dizer assim, maleável, envolve o espírito e liga no corpo. Quando nós desencarnamos, a matéria fica aqui, ela se desintegra. E o espírito, ele fica no astral, envolto nesse perispírito. Ele é um elemento que absorve todos os nossos pensamentos, as nossas emoções. Quem somos está no perispírito. Tanto que muitas cirurgias espirituais, né, que são feitas há muitos anos, elas são feitas no perispírito. É ali que reside, vamos dizer assim, a causa do problema e a transformação é feita ali. Então, quando nós andamos no mundo astral, os espíritos não falam assim, há um perispírito ali. Não, é o espírito. Tá? O perispírito é só a roupa que envolve a essência, que é a alma. O cérebro, ele é material, faz parte da matéria. É um elemento que Deus construiu maravilhoso, fabuloso. Nós estamos agora começando a entender um pouquinho da capacidade do nosso cérebro. Mas ele fica com a matéria, tá bom? Ele se desintegra com a matéria. Ele não faz parte do corpo astral. Agora, tudo que nós fizermos, por exemplo, que lesione o cérebro de livre, espontânea vontade, vai ficar marcada essa região no perispírito. Então, nós teremos sequelas no mundo astral e talvez na próxima reencarnação. Agora, assunto perispírito é um assunto que deve ser mais estudado, mais explicado, né? Aqui talvez, mas agora é só para explicar direitinho essa colocação que esse só para ouvinte esclarecer, fez. não ficar com essa dúvida. Isso, né? isso. Deixa eu para o WhatsApp. Vai.
Boa tarde, o Gonair de Sorocaba. Diz, não perco nenhum programa Oficina da Mente, e a morte para mim ainda é uma coisa assustadora. Para todos nós, a maioria. Obrigado. Obrigada. Para mim também, viu? Não assustadora, mas eu prefiro evitá-la. E o Wender de Uberaba, Minas Gerais, comenta, a morte do corpo e o renascimento do espírito, e a morte do espírito e a reencarnação. O ser humano que anda na ética e fazendo sua transformação moral, o espírito fica muito alegre em deixar seu envoltório carnal. Sim. Até rimou, né? Rimou. Mas é isso mesmo. É isso o espírito mesmo. Fica feliz. Olha, feliz é a palavra alegre, né? Que eu utilizou. Vi algumas pessoas Obrigada, até colocarem aqui Chico Xavier. Vocês acham que Chico Xavier tinha medo da morte? Quem conheceu, quem conhece? A primeira resposta é não, ele não tinha, né? Mas tem um episódio muito comum, já está em livro, citado, que é aquele episódio de Chico Xavier no avião, que o avião começou a... Inclusive, acho que foi no Pinga Fogo, foi no programa Pinga Fogo que ele narrou isso há muitos anos atrás. Começou daquela turbulência, ele ficou apavorado de medo. E ele tomou uma bronca do mentor dele, Emmanuel, dizendo, se você morrer, morra com dignidade, porque ele estava dando um maior surto no avião. Poxa, você fala, Chico, sim, mas é o medo da forma de morrer, do pânico, da dor, sei lá o que ele sentiu na hora. Não é exatamente medo da morte, né, de vai para o plano espiritual e tudo mais. Tanto que o Chico, já no final da vida aqui na matéria, eu acho que ele estava mais do lado de lá do que daqui. Né? Então, uma pessoa boa, uma pessoa realmente voltada para si, para Deus, eu acredito que chega nesse momento da transição, não ocorre problema algum, é feito, não importa como a gente vê, olha a gente de novo, hein? Não importa como nós vemos isso, se a gente acha que está sofrendo, se não está, o importante é como sente, e muitas vezes não sente medo algum, rever as pessoas amadas, rever espíritos superiores que vêm lhe buscar. Então, acredito também. E a volta, né, que é da matéria, que é do mundo espiritual para a matéria, é a mesma coisa. É como se fosse uma morte também, né? Porque ele está lá, nós estamos lá no mundo astral, estamos com amigos, estamos nos preparando para uma encarnação e nos despedimos daquele pessoal para começar uma tarefa nova, uma vida nova, com provas para passar, para um aprendizado. Então, também funciona do mesmo jeito, mas com uma alegria também, se o espírito for evoluído, porque vai numa nova tarefa para galgar degraus a mais na ascensão. Eu, inclusive, já escutei falar, faz bons anos atrás, de uma situação, de uma família, no desencarne da filha, fez uma festança aqui. Aí já é complicado. Aqui. Eu não entendi muito bem o porquê. Porque a filha estava sofrendo de um câncer, estava bem forte, etc., sofrendo bastante. E aí, no seu desencarne, não teve aquele... o velório, praticamente, né? E houve realmente uma festa. Então, não sei. Se ele sentiu realmente isso, tudo bem. Eu acho que é um entendimento muito elevado. Porque, às vezes, alguns espíritas, né, questionam, olha, morreu alguém próximo e tal, e eu estou sentindo muita dor, embora eu saiba que a vida continua, eu não consigo esquecer. Eu digo, é normal, é normal, estamos na matéria, a gente sente a falta da presença, não importa, nós vamos nos ver novamente, tá? Nós vamos nos ver novamente, mas daqui um mês, um ano, 10 anos, 100 anos, eu não sei. Mas sentimos essa ausência, então é normal a dor, é a dor do luto. Agora, festejar, como eu digo, depende muito da pessoa, da sua espiritualidade. Eu, sinceramente, não acredito que eu agiria dessa forma. Né? Acho que eu senti, como já senti perdas próximas, né? Ausências, e senti, não aquele desespero, mas a gente sente dor.
Muito bem, muito bem. E nós tivemos uma pergunta também, acredito que foi no momento que você estava explicando sobre o umbral, Tá. Que a pessoa nos perguntou, o sofrimento e a resignação são um filtro depurador? Boa pergunta também. Sim, sim. Eu acho que o sofrimento por si já é. E a resignação, eu acredito que ela diminua o tempo de sofrimento ou o seu retorno. Porque se a gente sofre, não entende o sofrimento e continua reclamando, gritando, achando que está injustiçado, ele tem pouca valia. Me parece que não há o aprendizado. Então, o sofrimento não é uma forma assim, obrigatória. Ele só vem quando penso eu, que as outras opções não foram aceitas. Porque percebam na vida de vocês, se em algum momento não tiveram assim, avisos de uma determinada situação. Um aviso aqui, outro ali, e a gente não presta atenção ou não acredita. Então chega uma hora que o sofrimento me parece que é uma última, ou uma das últimas alternativas para que a gente tome uma decisão de mudar, de olhar, de recuar, de avançar, não sei. Mas onde há o aprendizado. Então, quando a gente aprende com o sofrimento e pratica a resignação, não dizendo, estou sofrendo, eu mereço. Não, existe um aprendizado, eu não percebi os avisos, então é justo isso que acontece. Ou mesmo, eu não sei porquê, mas se está acontecendo, é porque alguma coisa tem de aprendizado. Deus não faria isso comigo se não tivesse um motivo. Isso é resignação. Mas eu vou lutar para sair dessa situação. Tá? Não é ficar apático. Eu vou lutar para sair, mas sem reclamar. É assim que eu penso. Tem que ir firme e forte. Sempre, Muito sempre. bem. Já temos novos participantes no Opa. Facebook. Deixa eu mandar boa tarde, beijo para todo mundo. Miriam Perger, que eu acredito que é assim que eu pronuncio o sobrenome dela, por favor. José Pereira Costa, Gilberto Assis, Idilene Albuquerque, Sueli Bonacina, Ildaci Silveira, Euclélia Guzmão e Carlos Portela. Inclusive, a Euclélia tem um comentário que ela diz que ela gostou muito do tema, está gostando, e que ela tem medo que se ela sentir uma falta de ar, ela já corre para o pronto-socorro por medo de morrer. E a ansiedade a deixa em pânico com esse medo de morrer. Precisa tomar cuidado, porque... E é claro que precisa passar por uma consulta médica para saber direitinho, mas hoje em dia há um acometimento de síndrome do pânico, né? Onde a pessoa sente aquela falta de ar, aquela palpitação assim, forte, uma sudorese, e corre achando que vai morrer. Isso é muito comum, tem acontecido muito, e o procedimento nos pronto-socorros é padrão, né? Atendimento e tal. Não é sempre espiritual, como se acredita, né? Existe um problema físico, vamos dizer aí, emocional, que precisa ser tratado direitinho, algumas vezes com medicamento, outras vezes com terapia, em outros momentos com ambos, terapia e medicamentos, tá? Sim, mas não precisa ter medo, Não certo? precisa ter medo não. Não precisa ter medo, vamos devagarzinho, respirando fundo. Quando chegar a hora, não tem pronto-socorro, não tem nada, né? Chegou a hora e pronto, com alegria. Com alegria. E até lá a gente ajuda a se permanecer firme, né? Isso aí. Bom, gente, estamos findando mais um programa, mais uma segunda-feira com vocês e agradecemos novamente a participação de todos. Nós vamos ler mais um pouquinho, né? Os comentários e obrigada. Nós nos encontraremos, se Deus quiser, na próxima segunda. Até lá, Até se lá. Deus quiser.